Bom dia a todos. Hoje, dia 12 de dezembro de 2022, como encerramento das nossas atividades docentes, com vocês, alunos do 5º período matutino e noturno, nós vamos fazer uma atividade de avaliação prática, prática forense, que seria o caso de julgamentos célebres que aconteceram aqui em São Luís do Maranhão. 3 casos: o processo das formigas, o crime do desembargador Pontes Visgueiro e o crime da baronesa de Grajaú. Hoje, especificamente, será trazido ao júri simulado aqui da Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Sociais, o caso do processo das formigas, que aconteceu em São Luís em 1706. O caso de frades capuchinhos do convento Santo Antônio, que acusaram as formigas maranhenses de crime de furto qualificado e de dano. E essa hipótese será hoje examinada por vocês, que trabalharão como juízes, promotores, defensores, assistentes da acusação, testemunhas, jurados, e assistentes, para verificar se pode encontrar no comportamento animal alguma atividade criminosa ou se os animais agem por intuição, por instinto de sobrevivência. Os estudiosos dizem que os animais mais evoluídos, os mais inteligentes, podem chegar à idade de uma criança de 5 anos. E nós sabemos que a legislação brasileira não permite a abertura de processo criminal contra animais. Aliás, em nossos dias eu costumo dizer que se as formigas fossem processadas, logo alguém fundaria uma ONG, ou então, se já existisse uma ONG de defesa das formigas, ela assumiria o papel de defensora desses insetos, desses invertebrados que vivem em colônia. De qualquer modo, eu desejo boa sorte à acusação, boa sorte à defesa e sucesso neste plenário do exame do caso, o processo das formigas, que está acontecendo hoje aqui na Universidade Federal do Maranhão. Bom dia e boa sorte a todos. Bom dia a todos. Na nossa instalação, gostaria de saudar todos os presentes e, de início, prestar alguns esclarecimentos importantes para a realização dos nossos trabalhos. Como mencionado, no caso em que a nossa sessão de profissionais fomos, hoje é o livro do professor José Eulália Figueiredo, Processo das Formigas. Em primeiro ponto, se faz bem destacar que o intuito do nosso júri é demonstrar e publicitar como se realiza o rito do júri, a instituição democrática que viabiliza que a população possa participar de maneira direta da jurisdição. Destaca-se que faremos algumas modificações e adequações jurídicas, tanto em relação ao tempo, quanto no rito e a tipificação penal, para dar maior celeridade e parcimônia na nossa sessão simulada. O caso trata de um processo de padres capuchinhos contra formigas. Tal qual a obra A Revolução dos Bichos, do grande escritor George Orwell, que se tratava de uma alegoria e uma sátira sobre o totalitarismo, mais especificadamente com os rumos tomados pela Revolução Russa de 1917, em que o autor acabou por personificar no nosso imaginário a quem de verdade se referiam os personagens da Granja Solar. Tentaremos hoje, de igual modo, personificar os personagens do nosso júri, mas, claro, mantendo a essência da obra e, por muitas vezes, misturando o imaginário com o real.
Vamos dar início aos nossos trabalhos. Peço que a autoridade policial conduza o réu ao plenário, por favor. Por gentileza, o oficial de justiça inicia a realização do pregão. Bom dia a todos. Será submetido ao julgamento nesta data dos autos do processo PIN número 293-649.2022-2, que lhe move a Justiça Pública o acusado Alex Oliveira da Cruz Costa por infração no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º do Código Penal, tendo como vítima o convento de Santo Antônio. O acusado será defendido pelos defensores públicos Dr. Carlos Eduardo Nunes Diegues Catebe, Dr. Luiz Eduardo Pereira de Castro e Dr. Thales João Câmara Cardoso. O Ministério Público terá como seu representante a doutora Beatriz Cardoso Gomes. A assistência de acusação está representada pelo Dr. Gabriel Henrique Alves Holanda. Este julgamento ele será presidido pelo excelentíssimo senhor juiz de direito, Dr. Pedro Henrique Souza de Carvalho, e as testemunhas arroladas pela acusação são Jaqueline de Brito Rodrigues e Nelson Gabriel Martins Monteiro, e as testemunhas arroladas pela defesa são Antônia Gisele Andrade e Daniel de Oliveira. O acusado está presente. Como eu faço falando sobre o processo. Bom dia a todos. Antes do processo número 209649.2022-02. Primeiramente, os fatos. Alex Oliveira da Cruz Costa, serve batidas da edição do mês do Maranhão, está sendo acusado de dia 20 de abril de 2022 ter furtado a farinha de pau do convento de Santo Antônio, utilizada para abastecimento da comunidade em proveito próprio alheio e de forma voluntária e livre. Além disso, Alex Oliveira da Cruz Costa teria construído túneis subterrâneos com o intuito de cometer o ato delituoso mencionado e se apossar do objeto em questão. Em consequência disso, afirma-se na denúncia que tais túneis ilegalmente construídos enfraqueceram a estrutura do convento, ou seja, ele teria sofrido danos materiais, o que ocasionou tanto o risco de desabamento quanto o perigo constante para as vidas ali presentes. Da imputação dos aspectos jurídicos, o réu Alex Oliveira da Cruz Costa foi acusado pelo impulso no artigo 155, parágrafo 4 do Código Penal, tendo em vista a possível prática do furto do objeto em questão, com demonstrada escalada pelos túneis construídos, com o único intuito de realizar o ato delituoso furtivo, restando assim, de acordo com o promotor de justiça Beatriz Cardoso Gomes, qualificá-lo. Ademais, pede-se na denúncia o cabimento de ressarcimento pelos danos materiais causados pela construção dos túneis, com base no artigo 63 do Código de Processo Penal, o qual versa sobre a execução para o efeito da reparação do dano após condenação penal transitada em julgado. Partimos então para a escolha dos nossos jurados da sessão de hoje. E eu faço a seguinte ressalva. O artigo 448 versa sobre o impedimento de servir no conceito de sentença. São impedidos de servir marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadil, tio, sobrinho, padrasto, madrasta, enteado, e o mesmo impedimento em relação às pessoas que mantêm união estável com o réu. Não poderiam servir também de jurado aquele que tiver funcionamento e julgamento anterior ao mesmo processo, independente da causa determinante do julgamento posterior. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Peço que o oficial de justiça proceda a chamada de todos os jurados. Eu vou fazer a chamada dos jurados. Eu gostaria de pedir que aqueles que estão presentes levantem a mão e falem eu estou aqui. Se possível, fiquem de pé também. Alisson Lucas Alves, Bernardo Dias Duarte,
Carlos Mateus Araújo Santana, Caroline Lima Gomes, Cláudio Gabriel Rodrigues da Silva, Fernanda Aguiar Costa, João Batista Nascimento, João Pedro Rocha Costa, Jonas Soares e Soares, José Campos Júnior, Maria Alice Freire e Andrade, Mariana Costa Gonçalves, Pedro dos Santos Jacinto de Moraes Lima, Rafael Moraes Gotijo Sampaio, Ricardo Carvalho Magalhães, Theo Maxen Moraes. Lembrando que cada uma das partes tem direito a 3 recursos peremptórios, portanto, sem necessidade de uma fundamentação e de limitadas recursos fundamentadas. Vamos iniciar. Bernardo Dias Duarte. Recusa, Excelência. Primeira recusa peremptória. Rafael Moraes Contígio Sampaio. Acusação. Defesa. Peço por gentileza que o senhor Rafael se direcione a uma das cadeiras. Oi. João Batista Nascimento. Se levante, por favor. Defesa. Recusa pelo MP. Pedro dos Santos Jacinto de Moraes Lima. Defesa. Acusação. Jonas Soares e Soares. Defesa. Aceita, Excelência. Acusação. Perfeito. Forma, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Bem, terminada a fase de formação do Conselho de Sentença, iniciaremos, portanto, a fase da instrução processual. O MP chama Nelson Gabriel Martins Monteiro para prestar depoimento. Isso é a qualificação, certo? Qual o nome da vossa senhoria? Nelson Gabriel Martins. Você promete dizer a verdade do que souber e for perguntado, alerto que vossa senhoria está sob juramento de falar a verdade, com sujeição às penas do crime de falso testemunho. Acusação. Senhor Frade, observamos nos autos uma imagem onde o convento está apresentando várias rachaduras vindas dos microtúneis supostamente feitos pelo nosso réu. E com essas rachaduras, uma necessidade de reforma no convento, como será feita essa manutenção? Nós não temos dinheiro para realizar, como eu disse, na investigação. E por esse motivo não temos como. Graças a Deus, não é algo que apresenta risco de desabamento no momento. Entretanto, com o passar do tempo pode ser que se agrave e aí não sabemos como controlar. Mas tudo vai em Deus e tudo vai dar certo. Senhor Nelson, muito obrigada. MP encerra. Defesa. Senhor Nelson, com devido respeito, mas não é de se concordar que a instituição da Igreja Católica não é uma das maiores instituições do mundo, que possui terras por todo o mundo, em qualquer lugar do mundo. Ela recebe dinheiro de todo mundo, recebe doações, recebe financiamento e recebe inclusive isenção do governo. Então não é correto se falar que além do que é recebido pela comunidade
A Igreja Católica também paga as contas de vocês? Mas apesar de tudo, não temos dinheiro para realizar a reforma. Bom dia, Banco, bom dia a todos que aqui estão presentes. Senhor Nelson, como você disse, não tem dinheiro para realizar as reformas e tudo é doação. Então, de onde veio o dinheiro para realizar esse contrato de compra e venda da terra? Sim, perdoe-me, mas eu não vejo interesse processual no momento acerca de onde veio as verbas para a construção ou de alguma coisa. Eu defini sua pergunta. O MP gostaria de chamar a senhora Jaqueline de Brito Rodrigues para dar testemunho. É parente, amigo ou inimigo de alguma das partes? Excelência, eu gostaria de contraditar, pois a testemunha, como rainha das formigas, ela é, na verdade, mãe do réu. Porque, como se faz biologicamente, um formigueiro, ele tem uma rainha, e essa rainha, ela procria e cria todas as formigas operárias. Por isso, a testemunha, ela nada mais é do que mãe do réu. Isso eu gostaria de contraditar. Penso que as partes têm até muito corrigidas. Acusação. Não consta nos autos nenhuma prova, comprova que o advogado acabou de falar, até porque não colocou nenhuma prova nos autos. E também, não sei se o senhor está informado, mas no formigueiro há várias rainhas formigas, as quais procriam junto com os machos, e também tem as formigas operárias que não procriam. Não sei se o senhor procurou a saber da comunidade direitinho, mas são várias rainhas formigas. A nossa testemunha não tem nenhuma ligação com o réu. Se o senhor tem alguma prova, comprove que ela seja mãe do réu? Defesa, apresenta alguma prova concreta que existe ligação entre o réu e a rainha? Não necessariamente uma prova concreta aqui, mas se nós pensarmos bem, ainda que ela seja uma das rainhas, o mínimo de parentesco que pode haver é de quando se para pensar. Pois se uma rainha gera outra rainha dentro do formigueiro, e essa gera outras rainhas e ela é filha de outra rainha, logo existe um grau de parentesco suficiente para que ela seja uma testemunha pura. Eu peço perdão, mas adunando os autos não existe qualquer comprovação de um parentesco efetivo entre o réu e a rainha. Então, de fato, a gente vai realizar a oitiva da testemunha. Passo a palavra ao ministro. Senhora Jaqueline, senhora rainha, eu gostaria de saber se a senhora poderia me escrever qual o seu cargo e sua função. Eu comando e administro o formigueiro. Eu sempre tentei proteger as minhas formigas e guiá-las para que elas tomassem caminhos para que tivessem uma vida plena e digna. Senhora, em seu formigueiro existia alguma dificuldade alimentar, escassez de alimento, alguma situação de falta de alimento? Isso nunca aconteceu. Dentro do formigueiro, eu sempre guiei as minhas formigas para que tivessem todos os recursos que fossem necessários, desde roupas e principalmente alimentos. Obrigada, me bem sério. A defesa. Tem perguntas? Então, já que o MP encerrou e a defesa não tem perguntas, eu gostaria de agradecer a rainha e dispensar a testemunha. Certo. Realizada a oitiva das testemunhas arroladas pelo MP, a Defensoria Pública tem testemunhas? Sim, senhor. Peço que chame-a. Por favor, senhora Gisele. Defesa. Senhora Gisele, a senhora era cozinheira do convento de Santo Antônio, certo? Era comum no seu trabalho ver produtos ou alimentos que estragavam ou que passassem da validade no convento? Sim. Apesar de que havia muitos parques no convento de Santo Antônio, lá era muito comum estragar comida e até mesmo estragar mantimentos. Mas
dispensa. Eu diariamente colocava muita comida fora. Dona Gisele, no período em que você trabalha no convento, a quantidade de farinha subtraída foi algo perceptível ou essa quantidade subtraída gerou alguma escassez no convento? De forma alguma. Eu, durante o dia, eu alimentava a dispensa várias vezes ao dia. Mas eu nunca percebi diminuição na farinha, além do consumo de água. Nunca percebi essa diminuição. Se houve fluxo da farinha, não foi perceptível. Lá no convento, não faltou farinha. Bom dia, senhora Gisele, bom dia, Vossa Excelência, aos jurados e a todos aqui presentes. Gostaria de lhe fazer uma pergunta, senhora Gisele. Em todos esses anos em que você trabalhou ali naquele convento, você já presenciou em algum momento, seja o réu ou qualquer outra formiga, furtando o alimento da dispensa do convento? Nunca. Eu nunca vi formiga na dispensa. Obrigado. Em relação ao sumiço da farinha, a senhora nunca observou nenhum tipo de... Nunca percebi. Perfeito. Eu vou dispensar a testemunha. Agradeço o comparecimento. A defesa tem mais alguma testemunha? Sim, senhor. O senhor Daniel, por favor. Senhor Daniel, o senhor como faxineiro do convento de Santo Antônio, o senhor já viu enquanto fazia a limpeza da dispensa, ou mesmo do convento no geral, alguma formiga furtando comida? Não, sinceramente, na verdade, eu nunca vi. Todos esses 10 anos, uma formiga lá. Senhor Daniel, quando fazia a limpeza da dispensa, alguma das vezes já deu falta de algum produto ou quantidade de algum produto? Sendo sincero, não. E se tivesse acontecido, né, eu e a cozinheira teriam sido questionados e seriam os principais suspeitos. E não houve esse questionamento. Neste momento, peço que seja conduzido da autoridade de saúde. O senhor sabe por que está sendo processado? Sim. Eu informo que o senhor tem o direito constitucional de se manter calado e não responder as perguntas formuladas. O senhor compreende? Sim. Acusação. Senhora Alex, consta nos autos, inclusive no relatório dos advogados de defesa, que o senhor, no dia 28 de 4 de 2022, entrou, através de empresas de sua autoria, no convento de Santo Antônio, furtou quilos de farinha e saiu sem ser visto por nenhuma testemunha. Isso admite? O que eu posso dizer é que é uma questão instintiva que as formigas andam por Senhor, você pode responder a minha pergunta, por favor? Na dispensa onde ficavam os alimentos, possui-se uma câmera de segurança, onde nessa câmera possuímos um vídeo e uma imagem do senhor entrando, pegando farinha, retirando, subtraindo a farinha e saindo pelos túneis. O senhor confirma? O senhor entende que mentir em julgamento é uma coisa extremamente séria. Essa atitude sua está, inclusive, nos autos da sua defesa. O senhor não admite? MP 7. Passa a palavra à defesa. Senhor réu, senhor Alex, eu queria saber como é que estava a situação do formigueiro, principalmente para as formigas operárias e não para a rainha. Havia alimento para todos?
o formigueiro encontrava-se em estado de calamidade. Nós vínhamos sofrendo com a escassa falta de alimento. Também por questões óbvias da degradação da ação humana na natureza. Senhor Alex, de algum modo você planejou furtar este alimento? O que eu posso dizer é que é uma questão instintiva em que as formigas exercem coleta de alimento para sua alimentação e manutenção da comunidade. Bom dia, senhor Alex. Você poderia nos detalhar como você fez os túneis que chegou à dispensa do convento? O que eu posso dizer é que é uma questão instintiva, como eu falei. Nós trabalhamos de forma extremamente organizada, em que cada operário exerce sua função. E a partir daí em que os túneis são cavados. E tudo é pré-ordenado através da rainha. Eu gostaria de tirar uma dúvida. O senhor disse que o senhor trabalha como operário, né? E é sua função. Então, o senhor disse que está apenas... O senhor afirma que participou da obra, participou do momento que estava sendo feito esse túnel? É uma função instintiva das formigas. Certo. Vamos dar início aos debates orais. Alex, que por questões didáticas, o tempo para os debates orais, que normalmente tem duração de 1h30, será em nossa prática simulada de 30 minutos para a acusação e 30 minutos para a defesa. Em caso de réplica e tréplica, cada uma das partes terá o tempo de 15 minutos. Passo a palavra à acusação e peço que o escrivão conte o tempo de cada parte. Bom dia a todos novamente. Ao nome de Júlio, eu quero dar as boas-vindas. Eu quero primeiramente falar que a função de vocês, a missão de vocês hoje é muito importante. É de suma importância. Não só de condenar o inocente do nosso errado, mas a resposta de vocês vai ser uma garantia para a sociedade. Nós aqui estamos trabalhando em cima de provas, de autos. Em nenhum momento o MP tem nenhuma função de acusar, de querer ter alguma rixa contra alguém. E sim, estamos trabalhando somente atrás de justiça. Primeiramente, eu queria falar sobre o interrogatório do réu. Eu não sei se vocês perceberam, mas ao perguntar para o réu, eu dirigi a pergunta para o réu, e ele falou que ele não havia feito. Falou não. Certo. Entretanto, nós temos nas provas, que vão ser mostradas depois, vídeos de segurança que mostram o réu saindo da dispensa com a farinha pelos túneis. Nós temos, inclusive, no fato dos advogados de defesa do réu, eles alegando que a formiga entrou na dispensa pelos microtúneis. Se os senhores puderem avaliar o trecho do fato, por favor, se puderem passar. E as demais pessoas que estão aqui. No primeiro parágrafo, os advogados de defesa falam que ele adquiriu os alimentos para a sua sobrevivência e, ao construir os túneis e saírem na dispensa do convento de Santo Antônio. Logo, o réu mentiu em julgamento, na presença de todos aqui, após jurar diante da Vossa Excelência que não faria isso. Já sabemos que o réu não tem uma índole muito boa a partir disso, certo? E além disso, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência para mostrar o vídeo da câmera de segurança, por favor. Esse é o vídeo da câmera de segurança que consta o senhor Alex cometendo a conduta ilícita, saindo do formigueiro ou da dispensa com um pedaço de farinha de pau. Você pode colocar a imagem.
alegado pela defesa foi de que o dano, não haveria dano à estrutura em razão dos microtúneis feitos, que era inclusive pelo faxineiro, foi uma das testemunhas, falou que tinha 3 buraquinhos na parede. Essa é a imagem dos microtúneis que apresentam em uma das paredes do conjunto. Uma das. Posso, Norte e Ju. Eu e Gi. Esse é um dano. Né, gente? Há dano. Se para os advogados de defesa o dano é irrelevante, é pequeno, ok. Mas há um dano. Não há de se falar que não há dano, porque há. Certo. Além disso, eu gostaria de falar para vocês sobre essa conduta ilícita cometida, foi dita como questão de sobrevivência. Né? Entretanto, não há nenhuma prova nos autos que conste esse estado de necessidade, essa questão de sobrevivência, né? Inclusive pelo testemunho da rainha, ela negou essa escassez de alimento, negou qualquer tipo de estado de necessidade do fluido. Não haveria por que a nossa testemunha mentir, mas já para o réu, para o seu testemunho, haveria sim, porque já sabemos que é uma conduta que ele pratica. Porque, primeiramente, ele já mentiu em julgamento. Então, não haveria por que ele não mentir. Outra alegação da defesa foi que os frades invadiram o terreno das formigas. Você poderia mostrar, por favor, a escritura de compra e venda do terreno? Nós temos uma escritura de compra e venda que ela... Você pode colocar na página 4, por favor? Está no nome do frade Nelson, nossa testemunha, onde ela data que a compra foi realizada em 2012, 10 anos atrás, por esse fato, e que o imóvel encontrava-se desocupado antes da compra. Ou seja, antes de 2012, o imóvel já estava desocupado. Não havia formigueiro, não havia formigas. E como foi comprovado pela nossa testemunha, Rainha Formiga, eles são vizinhos. Nunca houve invasão de terreno algum. Certo. O réu fala sobre instinto. Ele falou, datou bastante até, inclusive quase todas as suas respostas foram de instintos. Certo? O instinto de uma pessoa, de uma formiga, sair da sua residência, invadir uma propriedade privada, criar túneis que acessem a sua despensa, furtar, subtrair alimento que não é seu, voltar pelos microtúneis sem ser visto, isso é instinto. Ele, com certeza, teve que trabalhar diversos dias, horas, para que esses microtúneis sejam feitos, fossem feitos, para que ele adentrasse essa despensa, retirasse os quilos de alimento lá de dentro e saísse sem ser visto. Logicamente. Então, não há que há de se falar de instinto. Isso, com certeza, foi uma conduta planejada. Eu só peço, o MP pede que vocês façam justiça. E por isso eu peço a condenação. Defesa. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia, senhores jurados. É primordial trazer um ponto acima de tudo. Se é pretendido impor ao réu uma formiga, um animal, uma punição, uma responsabilização, assim como a de qualquer outro ser humano, é necessário também dar direitos a ela proporcionais. Agora eu lhes pergunto, o que isso significa? O que isso significa no plano prático? Eu imagino que Vossas Excelências tenham tomado talvez um copo de leite hoje pela manhã, comido um misto com queijo, e eu acho que vocês sabem que esse produto é derivado do leite, certo? E é derivado da vaca. E essa vaca, na realidade, se formos pegar analogicamente, proporcionalmente, aquilo que é imposto ao réu, ela também deveria ter direitos. Mas na realidade,
ela estaria, teoricamente, seguindo esse pressuposto, sofrendo trabalho escravo. Isso sem falar que vocês, vossas excelências, irão provavelmente no almoço almoçar uma carne ou então um frango, certo? Imagino que eu esteja correto. E esses, porventura, se fossem também garantidos direitos e tivessem também a responsabilização igual, seriam assassinados, esses animais. Isso sem falar, por exemplo, do ovo, que nada mais seria que um aborto. Então, é proporcional, é certo, é correto querer impor a um animal, uma formiga, uma punição, sem conceder direitos a esses animais? Eu imagino que não. Eu imagino que não seja proporcional. Isso sem falar no próprio princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Não sei se vocês sabem, mas a expectativa de vida média de uma formiga operária é de 2 meses a 1 ano. A pena base para o crime de furto que estão tentando impor ao réu vai de 2 a 8 anos. Como exatamente é proporcional, razoável, impor ao réu 4 vezes a sua expectativa de vida? Como isso pode ser proporcional? Isso é literalmente rasgar o Código Penal, rasgar a Constituição, jogar tudo no lixo. Jogar tudo no lixo sem garantir o mínimo para ele. Isso sem falar que o princípio base lá do direito penal nada mais é do que preservar a ordem social e a paz social. Agora imaginem se fôssemos de fato garantir, responsabilizar todos esses animais como o réu formiga, e se formos garantir todos os direitos, vocês acham mesmo que responsabilizando todas as formigas, responsabilizando e dando obrigações a outros animais de forma proporcional a como é os seres humanos, existiria paz e ordem social? Eu imagino que não. Aqui advogado, meritíssimo e as nossas juradas. Então, queremos começar aqui. A rainha, qual foi o depoimento dela? Que não faltava comida, certo? Obviamente não faltava comida, né? Ela era a rainha. A rainha sempre é sustentada por quem? Suas operárias. Como o meu colega falou, até a nada foi escravidão. Então é muito fácil chegar aqui e falar: a gente não tinha situação de fome. Obviamente, não saía do seu trono para poder buscar alimento. Sempre chegava a ela o seu alimento. Queria também puxar aqui algumas provas do auto do processo, né? O MP colocou aqui o laudo papiloscópico, certo? Primeiro, a identidade, por favor. Aqui podemos ver a identidade da formiga. Como vocês podem ver, a formiga é da raça negra. Ou seja, no laudo apresentado pelo Ministério Público, ele deixa bem claro em uma das fotos, como vocês podem ver, que as digitais é de um animal de raça branca. Como que eu posso dizer que as digitais é de um animal de raça branca, sendo que ela é negra? Como é que essa digital é desta formiga? É impossível a digital ser de uma formiga branca e ela é negra. Ou seja, será que realmente ela estava na cena desse crime? Este laudo também papiloscópico mostra aqui em sua página 2 o histórico dele. O presente trabalho pericial refere-se a um furto qualificado, no qual elemento suspeito, em hora incerta, mediante construção de túneis subterrâneos que levam até o imóvel, adentrou ao interior do convento de Santo Antônio, furtando vários quilos de alimento. Pessoal, não vamos cair nessa. Como é que numa câmera de segurança, nos dias atuais, 2022, hora incerta, como é que não tem um horário da gravação dela? Como é que não tem um horário em que ela foi gravada ali? Segundo, foi apresentado um contrato de compra e venda. Certo? Se vocês puderem analisar, aqui o contrato de compra e venda apresentado pelo Ministério Público. No contrato de compra e venda,
o Frei, residente em São Luís, já morava aqui há vários anos, o vendedor da casa, também residente em São Luís, e o terreno que ele diz que vendeu, de São Luís. Porém, puxando aqui na última folha do contrato, nós podemos ver isso aqui. Letra J, que apresenta a guia comprovando haver recolhido à Prefeitura do município de São Paulo. Como é que a gente vai comprar uma casa em São Luís e nossos impostos vão ser pagos no município de São Paulo? Ou seja, esse contrato de compra aqui, acho que nem é real. Certo? Segundo, e aqui também vamos falar que mesmo que nossa formiga tivesse invadido aquela cozinha, tivesse pegado uns grãozinhos lá de comida, não fez mal, não. Então aqui eu deixo a palavra para o meu amigo Tati. Senhores jurados, como vocês podem ver ali, a denúncia posta pelo Ministério Público, no segundo parágrafo dos fatos criminais, diz assim: não obstante essa mesma conduta, Alex Oliveira da Cruz Costa construiu túneis subterrâneos com o intuito de cometer ato delituoso de se apossar do objeto em questão. Aqui eu vim tratar a vocês sobre o dano e o perigo de dano que a acusação fornece ao réu. Como vocês ouviram aqui na frase que dita pelo padre, a minha pergunta, eu perguntei onde foi que ele viu as rachaduras. Ele disse aonde? As paredes. Como vocês podem ver na acusação, túneis subterrâneos. Como pode o padre dizer que tem rachaduras na parede, sendo que a acusação aqui diz que são túneis subterrâneos? Aqui a gente já pode ver uma divergência na acusação deles. Como meu amigo disse, dilatação térmica. Essas rachaduras não foram feitas pelo réu, sim por questões físicas que ocorrem em qualquer estrutura. Aqui, o Ministério Público faltou com a verdade. Vocês já podem ver. Eu tenho aqui em minhas mãos um laudo pericial sobre a estrutura do convento, feito por um renomado engenheiro civil, Alberto Caíro. Ele é perito em cálculos estruturais. O objetivo aqui que eu tenho dessa perícia fala sobre o dano e o perigo de dano em que eles acusam ao meu cliente. Certo, temos aqui a localização. A metodologia usada nesse laudo, a gente fez o conhecimento das estruturas, a gente consultou um biólogo perito na espécie dessas formigas e fizemos vistoria e análise dessas fragilidades. Eu quero aqui ressaltar o modus operandi que esse inseto, que essa indefeso, ele age a partir do momento em que ele constrói os seus túneis para alcançar um objetivo. Ele usa uma saliva, e essa saliva, após ele tirar um grão, ele coloca a saliva ali e deixa aquele local como se fosse uma cobra. Ele deixa um túnel resistente. E como o meu cliente disse, ele age intuitivamente. E esse intuito, essa intuição dela, no decorrer dos anos, as formigas evoluíram. Ou seja, formiga não é burra. Eles não vão tirar um grão que depois de um tempo pode desmoronar tudo em cima deles. O que essa evolução diz? A partir desse biólogo que nós consultamos, ela retira aqueles grãos que são mais fragilizados, ou seja, grãos que estão mais soltos. Esses grãos mais soltos, a partir do momento que eles são retirados e a saliva é colocada, corre risco de não ocorrer desmoronamento. Ou seja, a formiga não vai morrer sendo que vai cair terra por cima dela. E isso já prova que não há dano na estrutura do convento. Certo?
Pode colocar a imagem da parede, por favor. Como vocês podem ver, isso supostamente seria o que o meu cliente teria feito. Eles alegam rachaduras na parede. Agora coloque o vídeo, por favor. Como meus amigos de trabalho já filmaram, esse não é o nosso cliente. Como é que ele fez rachadura na parede, como é que ele fez isso tudo, e aqui vocês podem ver que ele está no chão. Aqui já se diverte bastante. E eu tenho aqui provas, vocês mesmos podem ver os laudos, sua pressão, posso mostrar. Como os senhores jurados podem ver, essa foi a perícia que o nosso engenheiro civil contratado fez. Aí vocês podem ver por onde o nosso cliente andou. O percurso que ele fez, vocês podem ver que não há dano, não há rachadura e nem nada. Então vocês acham que, concluindo a minha frase, isso, esse mesmo, como todos podem ver. Vocês acreditam que túneis milimetricamente feitos por uma formiga é capaz de causar um dano a um convento de centenas de metros quadrados? Vocês acreditam que, mais fino que uma agulha, um buraquinho feito ali no chão, subterrâneo, que já diverge da acusação do Ministério Público, é capaz de derrubar um convento dessa proporcionalidade toda? Aí vocês podem ver. E assim eu concluo a minha frase, como vocês já puderam observar na nossa defesa. Desde o início até o final da acusação feita pelo Ministério Público, tudo se diverte ao nosso cliente. E assim eu peço a inocência dele. Só para finalizar, novamente eu queria pedir a vocês que, nesse momento decisivo, pensem com clareza, vejam as provas, vejam tudo que foi trabalhado aqui na frente. Sempre vai ter esse debate, entretanto, a gente tem que ter consciência, a gente tem que pensar na sociedade, pensar em quem vai conviver com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Quem é essa pessoa que a gente quer deixar impune, certo? Porque o réu, que já observamos aqui, mente descaradamente de tudo. Ele se contradiz em todas as suas falas. Vamos deixar uma pessoa com essa conduta, ao praticar um furto qualificado na sociedade, livre para a sociedade? O MP pede a condenação. Quem aqui gosta de ser enganado? Eu não gosto. Você gosta? Creio que não, né? Vocês já não acham que já perdemos muito tempo ouvindo aqui falácias do Ministério Público, enganando vocês? Faltando aqui com verdade com vocês, querendo manipular suas mentes, denunciando o meu cliente de várias acusações que meus próprios colegas de trabalho aqui já provou para vocês a divergência que consta na denúncia deles. E mais uma vez eu reitero a minha frase: pequenos túneis causados por uma formiguinha, como vocês puderam ver nas imagens, ali, os buracos nas paredes, supostamente pode ter sido meu cliente. A vistoria que o engenheiro fez, ainda esse mês, deste ano em que estamos, demonstra que na dispensa, que o alvo era o alimento, por geladeira, pela dispensa, a vistoria realizada pelo engenheiro especializado em cálculos estruturais demonstrava que a dispensa estava em perfeitas condições. É certo que
foram analisadas algumas rachaduras não presentes na dispensa, como vocês podem ver no laudo que eu deixei com vocês. Essas rachaduras, que supostamente foi o que o padre disse a vocês, não foi ocasionado pelo meu cliente. Ou seja, nada disso aqui dito que meu cliente fez de maneira dolosamente túneis para derrubar um convento. Nada disso aqui foi realizado por ele. E sim, uma dilatação térmica, as paredes estão muito longe das vigas ou qualquer outra estrutura que pode levar o convento a se desmoronar. Então, mais uma vez aqui eu reitero a minha frase junto com os colegas de trabalho. A Defensoria Pública pede, em nome não só do réu, mas de todos os possíveis outros réis que serão julgados, pedimos a absolvição do meu cliente. E eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Certo. Portanto, finalizados os debates orais, passaremos então ao julgamento, na fase de julgamento. E é importante salientar que no júri, o juiz ele apenas tem a função de presidir a sessão. Com base no resultado dado pelo conselho de sentença, seja inocentando ou seja condenando, a figura do juiz ela vai atuar apenas fazendo o quanto de pena, ou seja, proceder a dosimetria de pena. E eu vou contar com o auxílio do meu escrivão, do meu oficial de justiça, para que a gente possa realizar a fase da quesitação e a fase da votação, do voto que vai decidir. No júri convencional, na prática convencional, os jurados, junto com o representante da defesa, o representante da acusação e o escrivão, o oficial de justiça e o juiz vão para uma sala secreta. Nessa sala secreta vai acontecer a leitura dos quesitos. Os jurados vão depositar, vão receber 2 cédulas, uma com sim e outra com não, e eles depositam e logo após passa para votar, e logo após passa só para pegar aquele outro papel que ficou, né? O papel que restou. Como a gente tem a função didática, de prática forense aqui dentro da universidade, proposta pelo nosso professor, a gente vai realizar a votação aqui mesmo na nossa sala. No dia 28/4/2022, foi furtado farinha de pau no convento de Santo Antônio? Passaremos então à nossa segunda quesitação. Neste contexto, o conselho de sentença. O réu Alex Oliveira da Cruz Costa, de forma voluntária e livre, concorreu para a prática do fato? Ele é autor do fato? Esta é a pergunta que realizou aos senhores. Pode passar. A terceira pergunta é simples, vocês responderam da mesma forma, sim ou não. O acusado deve ser absolvido, sim ou não? Autos do processo criminal número 2094649.2022-02. O réu Alex Oliveira da Cruz Costa, devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal, pela prática dos fatos descritos no relatório da denúncia, ao qual me reporto por questão de brevidade. Além disso, foi requerido o ressarcimento por danos materiais, com base no artigo 63 do Código de Processo Penal, submetendo o acusado ao julgamento nesta data. O egrégio Conselho de Sentença tomou a decisão a seguir. Decisão. Por maioria de votos, absolveram o acusado Alex Oliveira da Cruz Costa. Dispositivo. Ante o exposto,
considerando a votação dos presentes jurados, julgo totalmente improcedente a pretensão punitiva estatal para fim de absolver o réu, o acusado da prática do crime 155, parágrafo 4º do Código Penal. Neste sentido, acerca do requerido pela acusação, nos termos do artigo 63 do Código de Processo Penal, julgo incabível o ressarcimento por danos materiais. Expressa-se com urgência a vontade de soltura em favor do sentenciado. Após o trânsito julgado da sentença, arquiva-se com as baixas necessárias. No mais, cumpra-se o Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Decisão publicada hoje neste plenário do júri da comarca aqui sediada. Saindo todos os presentes intimados. Muito obrigado, eu declaro encerrada a nossa sessão do júri. Muito obrigado a todos. Bom, nesta manhã, que iniciamos a semana, segunda-feira, para mim, em especial, motivo de orgulho tremendo estar aqui proporcionando a vocês, alunos do curso de Direito da UFMA, curso centenário de Direito da Universidade Federal do Maranhão, da qual eu tive orgulho de ser aluno e hoje tenho orgulho de ser professor e orgulho de estar transmitindo aos senhores os conhecimentos que eu adquiri aqui como aluno e os conhecimentos que tenho adquirido como professor. Esta prática forense que aqui se desencadeou hoje é de máxima importância porque vocês representam o futuro da geração dos novos advogados, promotores de justiça, professores do curso de direito, defensores, operadores do direito, a classe operária do direito em geral. Vocês são a futura geração de profissionais. E eu me sinto orgulhoso de estar contribuindo para a formação de cada um de vocês. E espero que vocês levem esta mensagem para os pais de vocês, para os responsáveis por vocês, para o marido, a esposa, o namorado, a namorada, de que a Universidade Federal do Maranhão tem procurado prepará-los, não só aqui na vida acadêmica, mas para o mercado de trabalho lá, na profissão que vocês têm escolhido. Para mim é motivo de grande satisfação, de grande regozijo, e queria dizer mais a vocês que o aprendizado de vocês e o nosso ensinamento, o nosso sacerdócio, não se esgota aqui. Isso é apenas um estímulo para que vocês aprofundem a leitura, o estudo, o exercício da retórica, da oratória, da tribuna. Porque o direito é algo encantador, é algo sedutor. O uso da palavra é algo que pode persuadir, que pode motivar, que pode fundamentar a decisão do julgador e o convencimento legítimo de quem está escutando. Nunca deixem de aceitar a defesa de alguém porque a opinião pública está contra ele, alegando que ele cometeu um crime odioso. Lembrem-se de que o próprio Estado que pune o infrator garante a ele o exercício dos jus libertatis,
que é exatamente a oportunidade que é concedida a todos de exercer o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e recursos inerentes a ela. O advogado não pode ser um covarde. Como disse Rui Barbosa, certa vez, o bom ladrão salvou-se, mas não existe salvação para o covarde, para os covardes. Então, o profissional do direito que conhece o seu papel, principalmente aquele que atua na posição da defesa, ele não pode se preocupar com o que a sociedade vai pensar a respeito do seu trabalho. É uma prerrogativa do réu. Réus res sacra est, já diziam os antigos romanos. Não é? Então, o réu, por mais abominável que tenha sido o delito dele, ele não pode ser condenado sem defesa, porque isso é uma garantia não só dele, mas da própria sociedade. A sociedade tem que garantir ao réu, porque a sentença tem exatamente o papel de punir o infrator e de prevenir a prática de novos crimes, ou seja, de intimidar aqueles que desejam praticar delitos. Parabéns a todos vocês, meus estimados alunos e alunas, que eu considero amigos, filhos, que eu tenho filhos da idade de vocês, tenho filhos mais jovens do que vocês, e espero que os trabalhos que nós desenvolveremos na quarta-feira, com o processo do crime do desembargador Pontes Visgueiro, e na quinta, com o processo do crime da baronesa, seja tão magnífico, tão útil, tão maravilhoso, tão encantador, quanto os argumentos que vocês utilizaram hoje na acusação e na defesa, na réplica e na tréplica, nos depoimentos, no figurino. Eu gostei muito, tá? Espero que nas outras sessões do júri simulado também haja essa criatividade, uma simulação das partes que vão participar. Gostei da vestimenta, da indumentária de vocês. Isso é o cartão de visita. O advogado, o promotor, o juiz tem que se apresentar bem. Isso é o nosso vestuário. A linguagem também que vocês utilizaram, Vossa Senhoria, Vossas Excelências, dando ênfase exatamente aos princípios da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos. O júri é soberano, porque ele é constituído de pessoas que representam o povo. Então, no processo da competência do tribunal do júri, prevalece o poder do povo. Todo poder emana do povo, então essa soberania é do povo. Se os jurados decidirem pela condenação, pela absolvição, ninguém mais pode dizer nada, o juiz, o tribunal. Obviamente que cabe um recurso, mas deve prevalecer essa soberania. De modo que encerro essas minhas palavras hoje, desejando a vocês uma excelente semana. Parabéns, ab imo pectore, ou seja, do fundo do meu coração. Parabéns e muito obrigado.